Ou não? Começou. Oh, meu Deus. O caso Jasmine Richardson. Olá! Olá! Vocês pediram, estamos aqui mostrando nossas caras pela primeira vez. Estas somos nós. Estas são nossas casas. E agora a gente vai falar de crime, né? Primeiro, eu vou começar assim, com uma pergunta pra descontrair. Você teve a sua fase adolescente gótica? Não, eu não tive. Não, eu não tive porque eu era pobre. Mas nem sua fase gótica pobre? Góticos também são pobres. Não, então, porque eu nasci, eu morava na periferia e eu queria ser clubber, na verdade. E daí, mas eu não tinha dinheiro pra sair, entendeu? E eu também não tinha amigos que eram góticos. Não, eu tinha amigos, eu não tinha. Eu não tinha amigos que eram góticos, então eu não podia, tipo, eu tinha amigos que eram clubbers. Daí eu queria ser clubber, mas eu também não tinha dinheiro pra ser clubber. Olha, eu fui uma adolescente gótica porque em Pirassununga não tinha como você ser clubber, porque não tinham clubes para você ir. Não tinha jeito, assim. E eu também, tipo, a gente era uma família classe média, mas eu tinha mesada. E, assim, os meus rolês eram financiados com a minha própria mesada. Então, eu lembro até hoje que o nosso rolê era tomar vinho e chapinha na avenida principal da cidade. Era R$ 4 a garrafa, a gente dividia a garrafa, R$ 2 cada um. E ficava tomando vinho. E sendo góticos. E falando como o mundo era injusto e ouvindo Nightwish. Era isso que a gente fazia. Mas a história que a gente vai falar, eu fiz essa pergunta porque essa história acontece mais ou menos na época que nós éramos adolescentes. Ah. Nossa história começa em 2006. Na cidade de Medicine Hat. O Chapéu Medicinal. É o nome da cidade. Sim. É o nome dessa. Onde é essa cidade? Canadá. Medicine Hat. Nessa cidade nós temos a família formada por Mark e Deborah Richardson e os dois filhos dele, Jasmine, de 12 anos, e Jacob, de 8. E assim, ao que tudo indica, era uma família total e completamente normal, não tem nenhum histórico de abuso, nenhum histórico de violência doméstica. Era realmente uma família comercial de margarina. Os Richardson, inclusive, eles eram adeptos de um sober lifestyle. Ou seja, ninguém bebia, ninguém usava nenhum tipo de droga. Era família, saúde, cristais, energias, liberdade e tal. Eu sempre quero deixar registrado, e é importante, que ela tinha 12 anos quando isso acontece. Ela foi uma pré-adolescente completamente normal, com direito a quarto cor-de-rosa, bichinho de pelúcia, Hello Kitty, etc, etc, etc. E aí, o que aconteceu foi que, conforme ela foi entrando na pré-adolescência / adolescência, falam que ela se desenvolveu muito rápido, então ela parecia mais velha. E ela começou a entrar numa fase gótica. Ela começou a usar muito lápis de olho preto, começou a usar meia arrastão, saia de couro. 12 anos? 12 anos. Com 12 anos eu tinha comprado meu primeiro CD do Backstreet Boys. Eu era bem lame em comparação. Nossa, eu comprei com 11 anos o CD dos Backstreet Boys, eu acho. Mas Millennium? eu comprei... Não, eu comprei o Backstreet Back. Chique. Não, né? Eu até hoje gosto do Backstreet Boys, então vamos mudar de assunto. Ok. Entretanto, a galera da escola, né, os professores, diretores e tal, eles deixam muito claro que ela, em nenhum momento, as notas dela caíram. O que aconteceu foi só que, como ela estudava numa escola católica, ela começou a infringir o dress code da escola. Então, assim, ela não usava uniforme, ela chegava lá toda jovens bruxas. Amo. Gosto. Nossa, esse filme, preciso ver esse filme. Desculpa, eu tô te cortando. Ai, desculpa. Tudo bem, pode 30 minutos desse vídeo.
E aí, o que aconteceu foi que a escola mandava ela de volta, porque ela não estava respeitando o dress code da escola, mas os pais dela falavam que ela estava na fase de se conhecer mesmo, de, tipo, entender quem ela era, e que eles não achavam que ela estava errada em usar a roupa que ela quisesse, contanto que o desempenho escolar dela fosse bom. Ou seja, eles eram pais super cool. Super cool. Pastor Cool, agora isso vai pro canal. Ok. Ou seja, gosto muito dos pais dela, mas beleza. E aí o que acontece? Os pais dela eram realmente, pareciam ser pessoas muito boas, porque ela tinha total liberdade. Com 12 anos, eles já deixavam que ela fosse para alguns shows de música, inclusive, sozinha. A cidade não era muito grande, então não tinha, assim, shows de bandas famosas, mas era que nem tinha em Pirassununga, sabe? Você conhece alguém que tem uma banda que faz cover de, tipo, alguém? E ela ia nesses shows. A Pirassununga vai ser uma grande referência, porque é o que eu conheci quando eu era jovem, gente. Eu ia nos shows de graça que tinha na Praia Grande. Sabe? É isso. Terra Samba, Banda Mel. Aquelas bandas caídas. Não, a gente tinha as bandas dos metaleiros pobres. Era triste, mas também era bom. Eu tenho boas lembranças dessa época. E foi num desses shows que ela conheceu Jeremy Stank. Ok. Jeremy tinha 23 anos. Oi, ok. Oi. Tipo, 23, ela tinha 12 ainda? Ela tinha 12. E ele era, tipo, o cara mais popular do grupo de jovens góticos, porque ele era a única pessoa que não tinha entre 15 e 16 anos. Sério. Ele era popular, ele era o Elders. Sim, ele era o tiozão. Gente, ele era praticamente sei lá, o mestre dos magos do grupo. Sim. Vamos consultar o oráculo. Ele era o cara que devia comprar bebida pra todo mundo, basicamente, né? Ai, não gosto. Não, também não gostamos de Jeremy Stanks. Para com essa putaria. Para com essa putaria. Então, assim, ela começou a ir nos shows e ele era o cara cool. O tiozão cool do rolê gótico, porque ele que devia comprar as bebidas e as drogas pra galera. E ela descreve que foi amor à primeira vista. E calma que piora. Sempre piora. O Jeremy se auto-intitulava um lobisomem de 300 anos. Sim. Tá me dando nervoso. Ele andava com um frasco de sangue no pescoço. Ele falava que ele precisava do sangue para sobreviver, porque ele era um lobisomem. Ele falava isso tipo real. E o que aconteceu foi que, em vez dela ficar, tipo, que nem a gente ficaria, ela achou o máximo. Claro, ela tem 12 anos de idade. Porque ela tem 12 anos de idade, exatamente. Ela é uma criança, ela acha que ele é literalmente um Sim. Então, de novo, gente, sempre deixando claro, ela tem 12 anos. E aí, 12. Eles começam a namorar e eles começam a ter uma relação ativa, se é que vocês me entendem, porque, gente, mal entramos no YouTube, eu já sei que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, pra gente não perder a nossa monetização, que um dia vai vir. Nossa futura monetização. Se é que você me entende, eles estavam lá já ativos no rolê. E aí o que aconteceu foi que a Jasmine passou de uma gótica suave para uma full gothic satanista 666. Uma evolução natural. Uma evolução natural. Quem não? Ela criou um perfil num site que chama vampirefreaks.com. Chique. Que era tipo, naquela época, 2006, era o MySpace da trevosidade, assim. E era onde o Jeremy tinha todos os amigos dele. A maioria dos amigos dele eram amigos virtuais das cidades grandes, porque, né, quantos góticos existem em Medicine Hat? Poucos. Aí ela criou um perfil nesse site e ela mudou o perfil no MySpace dela. Antes, no MySpace dela, no MySpace, pra quem não lembra, tinha uma seção Meus Heróis, né?
Mas não eram os melhores amigos? Eram os melhores heróis. Não, Melhores Amigos era no Orkut. Hum. Era, tinha uma seção Meus Heróis lá, tipo, pessoas que me inspiram, sabe? Ela tinha antes que os heróis dela eram o pai dela, a mãe dela e Deus. E aí, agora na fase dela, nessa fase trevosa, ela colocou que os fãs dela, os heróis dela, né, são Marilyn Manson, Jeffrey Dahmer e Chris Angel. Por que Chris Angel? Não sei. O que ele tem a ver com o Jeffrey Dahmer e o Marilyn Manson? Também não sei. Será que ela queria ser uma mágica? Não sei. E aí, como ela se descreve? Jasmine, menina Jasmine com 12 anos, tá? Ela se descreve como bissexual, Wicca, estranha, louca, deep thinker, ou seja, uma pensadora profunda, interessada em cores de cabelo fantasia, poesia obscura, sangue e kinky shit. 12 anos. 12 anos de idade. 12 anos de idade. E o que acontece? No começo, assim, porque imagino que o Jeremy devia saber que o que ele estava fazendo era um crime, porque ele tinha 23 anos e ela 12. Obviamente. O relacionamento era mantido em segredo dos pais. Mas aí o que aconteceu foi que os pais dela viram que ela tava ficando cada vez mais bizarra. Eles abriram o MySpace dela e viram várias fotos dele com esse maluco. E viram que ela era aparentemente uma Wicca bissexual, estranha, louca. Interessada no Jeffrey Dahmer e no Chris Angel. E pais cool que eles são, eles só falaram pra ela que ela não poderia mais vê-lo. Entretanto, eles deixaram ela continuar com o celular e usando o computador normal. E aí o que aconteceu foi que ela continuou se comunicando com ele por e-mail. E aí ela começou a falar como ela odiava os pais dela por não deixarem ela ficar com o amor da vida dela, que também era um lobisomem de 300 anos. E aí o que aconteceu foi que as amigas dela de escola falaram que começaram a parar de andar com ela, porque falaram que ela ficou bizarra. Porque ela chegava falando que ia matar os pais. Ela, gente, eu vou matar meus pais, eu não aguento mais, que meus pais querem me separar do meu namorado. Eu te contei que ele é um lobisomem de 300 anos? Aí elas, tipo, começaram a parar de andar com a Jasmine. Claro. E aí começou a ficar cada vez mais a Jasmine com só, assim, o único contato que ela tinha, assim, social era com o Jeremy. E aí, um belo dia, ela mandou um e-mail pra ele com a seguinte frase. Então, eu tenho um plano. Começa comigo matando os dois, termina comigo indo morar com você. Sim. Percebo que você tem muitos comentários, diga. Ela foi, tipo, full Suzane. Mas, a Suzane ainda tinha 18, né? Ela tinha 12. Então. A resposta dele foi algo que você pode esperar de um lobisomem poeta obscuro de 300 anos. Ótima ideia. As suas gargantas eu quero cortar. Finalmente haverá silêncio. O sangue deles há de ser meu pagamento. Foi isso que ele respondeu no e-mail. Aí o barato começa a ficar louco. O que aconteceu? Na madrugada de 22 para 23 de abril de 2006, o Jeremy invadiu a casa dos Richardson e o barulho dele entrando pela janela alertou a mãe da Jasmine. Ela foi até lá, ver o que estava acontecendo e ela tomou 12 facadas. Uma delas no coração. E o pai da Jasmine ouviu o barulho e foi ver o que estava acontecendo. E ele também foi atacado. E ele se defendeu. Ele se defendeu com uma chave de fenda e ele meteu porrada no Jeremy. Infelizmente, o Jeremy tava com uma faca, tava armado, o cara só com uma chave de fenda. O Jeremy deu 22 facadas nele. 9 dessas facadas foram pelas costas. E o Mark, o pai da Jasmine, reconheceu o Jeremy das fotos do MySpace. E ele perguntou antes de morrer por que ele tinha feito aquilo.
E a resposta de Jeremy foi: porque você trata sua filha como lixo e ela queria isso. O combinado tinha sido matar os pais e deixar o Jacob, o irmão da Jasmine, vivo. E Quantos anos aí. tinha? Oi? Quantos anos o Jacob tinha? 8. Enquanto tudo isso acontecia, o Jacob tava lá em cima no quarto dele e a Jasmine tava com ele, acalmando ele. E no que o Jeremy sobe para encontrar com a Jasmine e com o Jacob, ele vê ela degolando o Jacob. Ela tava degolando? Ela mata o próprio irmão. E isso foi confirmado tanto mais pra frente no tribunal. Ele, o tempo todo, o Jeremy, ele vai assumir a responsabilidade pelo que ele fez, a gente vai falar disso, mas ele falou o tempo todo que ele viu que tinha alguma coisa de errado com ela, porque ele ficou chocado dela matar o irmão. Claro, uma criança de 8 anos. Sim. E o argumento dela foi que ela não achou justo deixar o irmão dela vivo pra ser órfão. Então não mata seus pais. E aí o que aconteceu foi que os dois foram embora pra... Ela foi morar com ele, ela cumpriu o que ela disse que ia fazer. Eles foram pra casa dele, ficava a 130 quilômetros de distância. E os corpos da família foram encontrados no dia seguinte, à tarde. E aí foi pelo filho dos vizinhos que ia chamar o Jacob pra jogar videogame. Era uma cidade minúscula, sabe essas cidades que você não tranca a porta do fundo? O Jeremy nem precisava ter arrombado a janela. Era mais pra simular um assalto que ele tentou fazer isso. E aí, quando o menino entrou, ele encontrou todo mundo. Deve ter sido horrível pra ele. A criança não tinha... Desculpa, mas a criança não tinha nada a ver com nada. Sabe aquelas crianças chatas que entra? Vamos brincar! Ai, gente. Ai, desculpa, gente. A gente ri de nervoso. Eu tô rindo de nervoso que eu fico imaginando uma criança de 8 anos vendo aquelas cenas. Gente, essa criança nunca mais se recuperou. Não, provavelmente não. E era amigo. Depois o que eles descobrem é que era pro Jacob não estar lá. Porque o que acontece? Os dois meninos iam brincar juntos na véspera, mas o vizinho foi chamado pra ir no jogo de hóquei e convidou o Jacob pra ir junto, mas o Jacob não pôde ir. Por algum motivo os pais não deixaram, né? De repente, se ele tivesse ido, a história teria sido um pouco diferente. Mas também, nunca saberemos, né? E o que fica mais ridículo, o que acontece? Quando a polícia foi chamada, primeiro a polícia viu a cena e achou que fosse um assassinato seguido de suicídio. Porque encontrou o pai da Jasmine com a chave de fenda na mão. Então, no começo, pensaram que ele poderia ter matado a família e depois se matado. Aí, o que aconteceu foi que a polícia viu um porta-retrato dos 4 juntos. E aí a polícia já mudou a teoria pra alguém ter entrado na casa, matado o resto da família e sequestrado a Jasmine. Eles, inclusive, chegaram a emitir o Amber Alert, né? Eu fiquei sabendo que eles têm no Canadá, eu nem sabia. Mas eles têm o Amber Alert no Canadá. E o equivalente, né? Não sei se tem outro nome. Mas, enfim, começaram a procurar por ela como... Amber, hein? Amber. Tududum. Eu acho que eu tenho drums aqui. Não tenho. Tem isso aqui, ó. Nice. Enfim, depois disso, a polícia pensou, vamos emitir, vamos procurar por ela, né? Ela pode ter sido sequestrada pelo meliante. E aí eles entraram no quarto dela para procurar sinais de luta, pistas. E eles acharam um desenho de bonequinhos de palito. Um bonequinho dela com um bonequinho do Jeremy e a casa pegando fogo. E o bonequinho dela tava falando com balõezinhos, like, die, motherfuckers, die! Sim. Gente, ela literalmente ela desenhou. Sim, porque é assim que crianças planejam as coisas, que eles desenham, né? Tipo aquela parte do Esqueceram de Mim, que ele abre assim, e daí tem a planta da casa dele e tudo que ele vai fazer. Sim, é isso. Foi exatamente. Aí a polícia viu isso e a polícia pensou, ok, talvez não seja um sequestro.
E aí a polícia pegou os computadores e viu as conversas, viu os e-mails e as contas no MySpace e tal, e conseguiu rastrear onde eles estavam e prender. Eles ficaram horas. Eles passaram, assim, horas foragidos, entre aspas, né? Aí os dois foram presos, mas o mais bizarro foi que parece que nenhum dos dois se ligou muito que a gravidade do que eles tinham feito e as consequências do que eles tinham feito. Porque eles... O que aconteceu? A polícia, pra Ela conseguir... tinha 12 anos. É. Obviamente que ela não ia se ligar, ela não tem nem cérebro pra isso. Ele, depois, quando eles foram fazer toda a análise e tal, viram que ele tinha o que eles chamam de síndrome de alcoolismo fetal. A mãe dele era uma alcoólatra, assim, maluca, tipo, ela bebeu a gravidez inteira, e ele foi diagnosticado com isso, e algumas das características dessa doença são: você não tem a incapacidade de você medir consequência do que você faz, e outra característica interessante é que essas pessoas normalmente andam com pessoas mais novas. Eu não sabia disso, mas tem um estudo que comprova. Provavelmente porque o cérebro não é tão Desenvolvido, sim. Você não tem muita... Tipo, o que uma pessoa de 23 anos tem pra falar com uma de 23 anos se ela não tem o cérebro desenvolvido? Sim. Mas para uma criança de 12 anos, elas estão mais ou menos na mesma faixa etária. E aí o que acontece? Eles continuavam conversando e trocando cartas como se eles fossem se encontrar em breve. Ele pediu ela em casamento, ela aceitou. E eles nem se ligaram que as cartas deles seriam usadas contra eles no tribunal. Sim. Tanto que eles demorou mais ou menos 1 ano para eles serem julgados. As cartas, obviamente, foram usadas. Em nenhum momento teve nenhum tipo de remorso de nenhuma das partes. Nenhum deles comentou em nenhuma das cartas que se sentia mal. Pelo contrário, eles comentavam com os outros presos e entre eles que eles tinham ficado famosos e que eles iam comprar juntos um castelo na Inglaterra ou na Alemanha, alguma coisa assim. Eles estavam planejando com que dinheiro, onde, como, não sei. Ai, gente, pelo amor de Deus. São 2 crianças. São 2 planejando um crime e uma fuga e uma vida. São 2 crianças. Eu também ia querer morar dentro de um castelo se eu fosse um lobisomem de 300 anos. Eu também. Eu acho que esse é um dos requerimentos pra você morar num castelo na Inglaterra. Ter matado seus pais? Não, ser um lobisomem de 300 anos. Sim! Sim. Ou um vampiro, ou alguma coisa interessante, um fantasma. Pode ser. Esse crime deu pra Jasmine o título de a criminosa mais jovem a cometer homicídio de 1º grau de toda a história criminal do Canadá. Nossa. E aí o que acontece? O Steinke, ele foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua. E a Jasmine, o problema é que... Problema não sei, né? Aí fica pra cada um ver. Pela legislação canadense, como ela tinha menos de 14 anos quando ela cometeu o crime, ela não pode ser julgada como maior de idade. Então ela foi condenada a 10 anos de cadeia. Desses 10 anos, 1 ano e meio foram desconsiderados porque ela já estava aguardando o julgamento, né? Foram desconsiderados a sentença. E ela, se depois de solta, depois que passam os 10 anos, ela ficar 5 anos sem cometer nenhum tipo de crime, os registros dela são apagados. E isso aconteceu esse ano. Isso aconteceu esse ano? A partir de agora, os registros dela foram todos apagados. Gente. Hoje ela é uma mulher livre. Ela fez faculdade. Dentro da cadeia, ela conseguiu uma bolsa para faculdade. E não sabemos... Eu fui procurar na internet como ela tá hoje, né? Eu vou colocar o link aí embaixo. Eu acho que cada um decide aí, a gente não sabe. Mas tem uma aplicação de uma Jasmine Richardson que é muito parecida com ela. Muito. Para ser diretora de jovens de uma associação cristã. Tipo você tem que fazer uma video application.
uma entrevista por vídeo. E a entrevista dessa Jasmine Richardson tá no YouTube. E elas são muito parecidas. Não sabemos se é a mesma pessoa ou se não é. Tanto que o vídeo dela tem um monte de gente comentando, porque um monte de gente vai procurar e achou. E o ponto é que em nenhum momento a Jasmine, que postou o vídeo, negou que fosse ela. Ou seja... Pode ser que ela não tenha nem mudado de nome. Gente... Hoje ela tá, se não me engano, com 27 ou 28 anos. Em 2006 ela tinha 12. Ó, a matemática das tia. Eu tô vendo as fotos dela ainda. A gente vai colocar o link embaixo do vídeo no YouTube pra vocês verem e tirarem suas conclusões. Mas, gente, pelo amor de Deus, sem dar hate na menina, né? Porque... Como assim? Vai que não é ela, a gente não sabe. Ah, é verdade, não esquece. Ela não nega. Se ela confirmar que é ela, dá hate. Não, se ela confirmar que é ela, ok. Mas se ela não confirmar, assim, ela é extremamente parecida. 8 anos. O irmãozinho dela de 8 anos, ela matou o irmão. Mas ela tinha 12 anos. Não... É a lei do Canadá. Se ela tivesse 14, ela poderia ser julgada como adulta. Pela lei de lá, com 12... Eu concordo com isso, mas, gente, essa é um crime premeditado. Sim. É que ela também premeditou tão mal. Gente, ela é uma... Dá pra ver, ela tá desenhando. Ela tá desenhando. O Jeremy tentou apelar algumas vezes, falando que ele foi coagido por ela a cometer o crime, que ela articulou tudo, mas todas as apelações dele foram mal sucedidas, né? Então... O Pink e o cérebro do Canadá. Ela é aquela baixinha, aquela lâmina de 12 anos, coagindo ele. Bom, e é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse é um beta, então sejam legais com as tias da internet. Eu não gostei. A Nath não gostou, nada, está chateada. Gostei sem perceber, não sou a favor. E é isso, gente. Tô chocada, não conhecia essa história. Bizarríssimo. Você falou que você ia fazer ela, eu não vi absolutamente nada, justamente pra ficar chocada. Gostamos assim. Estou. Quer ver a minha cara de chocada? Sim. Tá bom, gente. É isso. Então tá. Tá bom, não sabemos terminar vídeos também. Não. Eu vou pôr o mãozão na câmera e dar stop. Vai, põe o mãozão também assim, ó.